Olá, gente, tudo bem? Nesta quinta-feira vamos continuar repercutindo a decisão da Anvisa em suspender e depois liberar os testes com a vacina do laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Afinal de contas, ontem o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre o assunto e lamentou a politização de um tema tão importante para a população. Os testes ficaram suspensos por quase 2 dias. Veja na reportagem da TV Cultura. Menos de 48 horas depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinar que os testes com a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan com a empresa chinesa Sinovac, fossem interrompidos, a própria Anvisa determinou a retomada dos estudos. O diretor do Butantan comemorou a decisão. Uma excelente notícia no dia de hoje. Agradeço aí à nossa Anvisa pela compreensão e pela rapidez com que foi autorizada a retomada dos estudos clínicos. Em entrevista à Rádio CBN, o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, falou sobre os efeitos da paralisação dos testes. Nós sabemos do impacto tanto social, do impacto psicológico de uma vacina ser interrompida nessas condições. Diminui a credibilidade, faz com que as pessoas tenham muito mais medo e receio, faz com que as pessoas que estejam envolvidas nos estudos falem, puxa vida, eu não vou tomar a segunda dose. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão reconheceu a politização do assunto. Essa questão está toda politizada e fica, é do lado A, é do lado B, eu acho que isso não é bom. E evitou falar sobre as declarações de Jair Bolsonaro, que ontem, em uma postagem numa rede social, comemorou a paralisação dos testes em decorrência da morte de um voluntário da vacina chinesa. Mais uma vez eu digo, eu sou vice-presidente, ou seja, existe uma relação aqui ética e de lealdade que eu não passo, eu não cruzo essa linha. Precisamos preservar as instituições, o Instituto Butantan, a Anvisa, de qualquer disputa política, ideológica, guerra de vaidades, que às vezes beiram crimes e irresponsabilidades. Hoje a comissão mista do Congresso, que acompanha temas ligados à pandemia, convidou Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, e Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, para prestarem esclarecimentos sobre o episódio. A audiência deve ocorrer nesta sexta-feira. Causou muita estranheza a suspensão. Por isso, o senador Confúcio, que é presidente da comissão, fez um requerimento para entender exatamente o que estava acontecendo. A agência agiu de forma correta, de forma positiva e proativa, em havendo qualquer suspeita que possa macular os testes da vacina, tem que interromper mesmo. Que prevaleça o princípio científico, analisar sua eficácia, saber se a vacina realmente tem fundamento e aí o seu critério unicamente objetivo para a sua aprovação. Não é possível ter manipulação política. O Congresso está de olho nesse posicionamento da Anvisa em mandar suspender os testes da vacina do laboratório chinês. A decisão foi encarada como política e vai ser investigada. A suspensão dos estudos clínicos da vacina Coronavac, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, gerou suspeitas de ingerência política no órgão regulador. O presidente Bolsonaro chegou a comemorar a decisão da Anvisa nas redes sociais. Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, e Dimas Tadeu Covas, diretor do Instituto Butantan, deverão esclarecer a situação aos parlamentares. Ciência não tem partido, não tem cor, não pode sofrer o que está sofrendo. O Instituto Butantan tem 126 anos. Ela distribui hoje 80% da vacina H1N1, é produzido pela Butantan. E a Butantan não é do Dória, a Butantan é do povo brasileiro. A gente vê aí que há, notadamente, uma postura ideológica, uma postura política e não uma postura técnica, contrariando o anseio da população brasileira e contrariando a ciência. E nós não podemos aceitar. A situação calamitosa no Amapá foi outro assunto da reunião. André Pepitone da Nóbrega, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, foi chamado para dar explicações sobre a situação e o papel da agência no episódio. Fato dele, do presidente da ANEEL, ficado 1 ano sem fiscalizar a ausência de um transformador no parque de distribuição.
Não é aceitável isso, não é compreensível. O que aconteceu aqui é criminoso. O governo da Rússia deu ontem boas notícias sobre a vacina desenvolvida por lá. Os testes indicam eficácia de 92%. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, a Anvisa de lá considera adequada uma vacina com até 50% de eficácia. Os pesquisadores chegaram a esse resultado depois dos primeiros 16 mil participantes do estudo terem recebido as 2 aplicações da vacina russa de 2 doses. A análise da eficácia de 92% do imunizante foi feita após apenas 20 participantes dos testes terem desenvolvido Covid-19 e ter sido feita a comparação de quantos receberam a vacina ou um placebo. O número de contaminados da pesquisa russa seria inferior aos 94 infectados nos testes da vacina desenvolvida pelas farmacêuticas americana Pfizer e alemã BioNTech. As empresas parceiras anunciaram ontem eficácia de 90% do imunizante que desenvolvem. Ainda falta para validar o estudo russo publicação em revista científica, e isso só acontece após a pesquisa ser revisada por outros cientistas. A avaliação da vacina Sputnik V ainda continua por mais 6 meses. Essa é para os homens, mas as mulheres podem ajudar. É aquele trabalho de conscientização para que nós procuremos um médico para fazer o exame preventivo de câncer de próstata no Novembro Azul. Todo homem a partir dos 50 anos deve fazer exame preventivo de câncer de próstata. A idade baixa para 45 anos, se houver casos da doença na família. Na fase inicial, o câncer não tem sintomas e as chances de cura passam de 90%, muitas vezes sem precisar de quimioterapia ou radioterapia. Na maioria dos casos, 95%, os sintomas só aparecem em estágio avançado. Então não espere os sintomas, procure um urologista e faça os exames preventivos. Você não vai ficar com medo disso, vai? Lembre-se, o câncer de próstata ainda é o mais frequente entre os homens no Brasil. Hoje o país tem 68 mil novos casos e 15 mil mortes. Por favor, não faça parte dessa estatística. O principal fator de risco é o envelhecimento. Menos de 10% dos casos são hereditários, segundo o Instituto Nacional do Câncer. É muito comum um homem ficar por muitos anos ou até décadas com a doença sem que ela evolua ou evoluindo lentamente. Por isso, a importância da prevenção. Como todos os anos, o Congresso é iluminado de azul em novembro para conscientizar a população sobre a importância de prevenir o câncer de próstata. A recomendação é que todos devam fazer os exames preventivos da próstata. Isso reflete diretamente na questão da sobrevida do paciente. Uma vez descoberto precocemente um câncer de próstata, ele pode ser operado e a cura pode bater 95%. É extremamente importante fazer a prevenção, mas o homem deve se cuidar, fazer também a promoção. A promoção significa não deixar a doença chegar, trabalhar antes com uma boa alimentação, com exercícios físicos, com o sono e outras atividades. Então, o Novembro Azul alerta aos homens para o câncer de próstata, feito preventivamente ano a ano, de acordo com a idade. E aí sim, estará cumprindo o seu dever de cuidar da sua saúde. Este boletim de quinta-feira a gente termina aqui, mas você sabe, né? Voltamos ao longo da programação. Tá combinado? Ótima quinta-feira para todo mundo, até a próxima.